Salve aí, vamos trocar uma ideia, vai começar mais um papo com Rasta. Hoje voltei dar minhas caminhadas pela manhã, porque tem um assunto bem massa que eu queria dar uma caminhada hoje e pensar mais sobre o que eu ia falar pra ti. E tem 3 tópicos nesse vídeo hoje que eu quero falar, que me veio muito de falar isso, que é sobre paixão, paciência e consciência. Vamos começar mais um papo com Raça então. Se tu te interessou nesse assunto, fica até o final aí que quero trazer umas experiências minhas aí e a minha visão, a minha ideia, né, sobre essas 3 coisas aí. Então, paixão, né? Tava lendo sobre a paixão, sobre o que é paixão, né? E veio para mim como uma coisa que atravessa, né, o nosso sentimento, uma coisa que nos impulsiona, né, nos acende, como se fosse um fogo, né? E a paixão é aquilo que a gente não consegue parar de pensar, né? E eu não estou falando só de um relacionamento, ser apaixonado por alguém, por exemplo, né? Estou falando de muitas outras coisas, paixão pela vida, paixão pelo que você faz no seu trabalho, paixão pela seu modo de vida, né? Hoje eu sou apaixonado pela vida que eu vivo, pelas bênçãos que eu tenho hoje, né? Então eu sou apaixonado pelo que eu tenho, sou apaixonado pelo que eu faço. Ontem foi um dia de muita reflexão, assim, para mim, sobre o que realmente, né, eu busco e como isso é normal, tá? Tipo, eu não sou, como eu falo nos vídeos, eu não sou nenhum ascensionado e não tô nenhuma parte do que você já não esteja. De repente você passou alguma coisa a mais do que eu e eu passei alguma coisa a mais que você, mas todas são experiências particulares de cada um, né? Então, quero falar sobre essa questão da paixão primeiro. E como eu estava falando, essa questão que da paixão é a parada de arder, sabe? Tu não para de pensar na pessoa, por exemplo, né? A paixão de ser apaixonado por outra pessoa. Você não para de pensar no seu trabalho, por exemplo, de ter ideias, né? De poder, sabe, o que eu vou fazer amanhã, tá empolgado, sabe? Tá empolgado com a situação, assim, do trabalho, uma outra situação, eu vou treinar, né? Treinar na academia, fazer exercício físico, tô apaixonado por isso, nunca tinha feito e me descobri dentro disso. Então também é uma paixão, né? É estar apaixonado, né? E a paixão vem dentro de uma questão de ardência, como eu falei, né? De arder um fogo ardente e nos impulsiona, né? Às vezes a paixão nos dá aquela parada de impulsionar, né? Tipo, me impulsionou a ter uma ação, né? Então a paixão dá essa questão da ação, mas também nos traz a paciência, né? O que é a paciência? É suportar, né, algumas coisas, esperar, né? A paciência está muito ligada a esperar, né? Tipo, tenho paciência de estar esperando, sabe? Então, tipo, a paciência está ligado mais a essa relação, assim. E combinado junto com a paixão, às vezes você está querendo muito, né? Tá apaixonado por aquilo e tá querendo muito que isso aconteça e tal, assim, de uma maneira tão rápida. Mas e aí? Tu tá executando a paciência dentro disso? Tá esperando com paciência, no tempo certo, tá confiando que vai ter um tempo certo para te usufruir disso, de repente, ou viver uma paixão, né, por uma outra pessoa, sabe? E às vezes a paixão também é como outro sentimento, como o amor, sabe? Como outros sentimentos que eu já falei também em outros vídeos, que depende de você executar em si mesmo primeiro, né? De estar apaixonado por você, por exemplo. E aí, você está apaixonado por quem você é? Você ama quem você é, o que você faz? Você
olha para si mesmo e sente assim, ó, meu Deus, como eu me amo, como eu estou apaixonado por mim. Será que tu consegue se apaixonar por outra pessoa ou por uma outra coisa sem ter esse sentimento por ti mesmo? É muito essa pegada. Eu tô falando disso já em alguns vídeos já, que eu já trago essa questão de primeiro fazer acontecer dentro de você, né? Primeiro que isso aconteça dentro de ti, para que tu possa experienciar ou experimentar isso com uma outra pessoa, com uma outra situação. Então, você quer, por exemplo, vamos num relacionamento, tá? Que a paixão tá muito ligada a isso aí, né? A gente fala de paixão, o que vem na tua cabeça? Uma outra pessoa, né? Você é apaixonado por uma outra pessoa. Aí você quer estar apaixonado por essa pessoa e quer muito ficar com ela. Só que cada um tem um tempo, de repente essa pessoa também não está tão preparada para viver isso agora. E você não executa a paciência, que é o ato de estar em paz, né? É a ciência de estar em paz, paciência, né? Paciência. É estar em paz com tudo que está acontecendo na volta. Tu entende que não adianta tu ficar acelerado, tu querer que aconteça rápido, que essa paixão ardente tome conta de tudo, incendeie tudo e tudo ande para frente como tu quer que ande. Então tem que ter a paciência, né? Tem que ter essa questão da paciência para que a gente possa receber essa paixão de repente, né? Não só de dar, mas sim de receber. E tá mais consciente disso, né? Tipo, tu tem consciência que tu tá apaixonado, tu tem consciência que tu precisa ter paciência. E tu viu que nessas duas palavras de entre paciência e consciência tem ciência no final ali, e tu sabe o que é ciência? Ciência não é só aquela coisa que tu estudou lá no colégio há anos atrás, sabe? A ciência é o interesse por uma coisa que ainda não foi descoberta, por exemplo, ou que você ainda não tem entendimento, né? Então, a ciência é buscar o conhecimento, ir atrás, né? Estudar e sobre aquilo que não se tem conhecimento ainda, né? É um estudo, né? A ciência é um estudo. Então, estudar dentro da paciência e da consciência é um estudo de si mesmo, né? Não é? Não concorda comigo? Que é um estudo de si mesmo? A paciência e a consciência. Tanto a paciência é um estudo mais forte ainda, porque tu ter paciência dentro de uma coisa que tu quer muito rápido, tem que executar a paciência, né? Então é um estudo. De uma certa forma, né? Tu tá estudando isso dentro de ti, tu tá fazendo isso florescer, tu tá fazendo isso acontecer, sabe? Então é um estudo. A consciência também. Ninguém adquire consciência assim, sabe? Se de um dia para a noite atingir o nível de consciência que eu sempre quis ter. Não, é um estudo constante, certo? É o autoconhecimento também, ter consciência, né? E sabedoria, né? Buscar o conhecimento, né? Então, essas três coisas estão muito ligadas, né? Que é a paixão, a paciência e a consciência, né? E se tu pudesse entender, assim como eu também busco entender, né? Que tudo está ligado à consciência, tu vai ver que a paixão sem consciência é só um fogo que pode apagar. Tem que estar consciente, saber das coisas reais, não se deslumbrar, sabe? De ficar, mas é tudo mágico. Tudo é mágico, tudo é energia. E isso tu tem que aproveitar esse momento dessa magia, sabe? Mas também tu não pode devanear, né? Tipo, tirar os pés do chão. Tá entendendo? Tu entendeu? Tirar os pés do chão. Não precisa disso. Tu pode ser apaixonado, tu pode ter paciência dentro da paixão, sabe? Então, às vezes a gente fica buscando, tipo, mas eu quero muito me apaixonar, por exemplo, por alguém, e
mas tu não te aceitou nem tu mesmo ainda. Como é que tu vai aceitar outra pessoa na tua vida, entendeu? E eu não tô te julgando, eu tô dizendo coisas que aconteceu comigo. Eu muitas vezes queria estar muito com alguém, assim, ter um relacionamento, mas eu não estava aceitando nem quem eu era, entendeu? Nem sabia quem eu era. E aí, eu tô preparado para poder viver uma paixão, uma experiência com alguma coisa ou com alguém se eu não estiver preparado nem comigo mesmo, entendeu? Então, tudo tá vem de dentro de ti, não tem nada externo. Já estou falando isso em outros vídeos também há bastante tempo, porque é o que a gente foi ensinado a fazer, a buscar fora, né? Buscar externo, buscar felicidade em alguém ou em alguma coisa, em dinheiro, em lugar. Não tem nada externo, é tudo interno. A paixão começa interna também. Se tu não for apaixonado por ti mesmo, como é que tu vai ser apaixonado por outra pessoa, né? Não tem nem lógica isso, se tu parar pra pensar, né? Então, bora lá, né, meu? Vamos se apaixonar por si mesmo primeiro, né? Vamos ser atraído, ter um fogo ardente por si mesmo, se olhar no espelho e olhar assim, ó, pá, essa pessoa aí é incrível. Essa pessoa é tu mesmo, cara. É tu mesmo. Tá entendendo? Então, se apaixonar por si mesmo é o primeiro passo para poder se apaixonar por uma outra pessoa, por uma experiência, uma oportunidade nova, pelo um direcionamento, uma direção nova, um lugar novo, entendeu? Tipo, que nem quando eu cheguei aqui no Nordeste, eu olhei assim, meu Deus, que lugar lindo, sabe? Me apaixonei pelo lugar. Queria estar em tudo que é lugar rápido, mas não adiantava, eu tinha que ir caminhando. É uma lógica que eu estou usando, tá? Eu tinha que ir caminhando para conhecer um lugar, caminhando para conhecer outro. Então é uma caminhada de autoconhecimento. Compara isso, as duas coisas. Tipo, chegou a um lugar para conhecer, tu tem que caminhar, conhecer, entendeu? Tem uma caminhada a ser executada. Então, tu tá apaixonado é uma coisa linda, linda, linda. Isso dá energia. Às vezes a gente quer ver, eu lembro numa situação aí, acho que também tu vai se identificar com isso. Eu já passei por isso também. De, por exemplo, tá numa fase da vida que tu não tem muito ânimo, que tá meio desanimado, tá meio a fim de desistir de tudo, sabe? Eu já passei muitas vezes por isso. Passo, às vezes agora, recentemente, dá vontade de desistir de tudo e não quero mais, tá difícil. Aí quando vê, aparece uma situação, aparece uma oportunidade, aparece uma pessoa e tudo isso muda. Tu já vai dormir assim, ó, amanhã eu tô louco para que isso aconteça, sabe? Tá apaixonado pela situação, tá apaixonado pelo momento, pela pessoa, entendeu? Então, meu, não é papo de doidão, é papo de conscientização. Olha para dentro de ti mesmo, se apaixone por você, pela pessoa que você é, para poder executar essa paixão por outra pessoa, pelo momento, pelo trabalho, por tudo. E tenha consciência, consciência, entendeu? De estar consciente e de que tudo que você está fazendo hoje tem um propósito. Isso é ter consciência também. Então vamos lá, vamos ter consciência, se apaixonar, não tenha medo de se entregar também, de experienciar, entendeu? Porque tudo é um aprendizado. Mesmo que você não esteja com o pé no chão, viva, viva. Vai, se entregue, vai, se jogue nisso, entendeu? Tu não vai perder nada, só vai ganhar. Tu entendeu? Porque, mas eu perdi um tempo da minha vida. Não, tu adquiriu experiência. Tu não perdeu nenhum tempo da tua vida. Tu adquiriu experiência, tu tá aqui nesse plano terrestre para aprender, adquirir experiência, ter experiências para poder fazer de repente, que nem eu tô fazendo aqui, tipo de compartilhar uma experiência, entendeu? Esse canal é para isso, compartilhar experiência. Então esse foi mais um Papo com Rasta. Se tu curtiu esse assunto, deixa o teu like, não deixa de curtir esse vídeo, fortalece o canal aí, dá essa ajuda, fortalece isso. E gratidão. Gratidão mesmo. Gratidão por você ter chegado até aqui, ter escutado e assistido esse vídeo até o final.
Que Deus abençoe a tua vida. E bora lá ter consciência e ser apaixonado pela vida.